nós somos um no amor de Cristo. Então, Deus, Ele é conosco para nos abençoar em todos os momentos. Então, por isso, querido, é que Deus, Ele tem colocado a sua vida para estar nessa manhã diante dessa live aí, para poder nos ajudar a investir em vidas, a investir em almas, a investir no reino do Senhor. E para isso nós precisamos de pessoas fiéis como você é, e você tem sido com essa live. Então, você que pode, tá? Você que pode. Eu quero convidar você agora a ser uma pessoa mais abençoada ainda, mais próspera ainda, através da parceria sua com essa live e com a Igreja Metodista Wesleyana do bairro Jardim Atalaia. Então, está aí no canto de cima, agência 0166, dígito 2, Banco do Brasil, conta poupança 43606, dígito 2. Então, seja um parceiro dessa obra. Nós temos também o Pix, através do 033 98812 6732. Entra, me manda uma mensagem que eu te envio aí o meu Pix, e você pode fazer suas doações também pelo Pix aí. Se você queira que nós vamos até o seu comércio, visitamos a tua casa e assim você contribua, podemos fazer também. Entre em contato comigo pelo 033 98812 6732, pelo WhatsApp, pelo direct e pelo message, tá? E nós vamos estar indo aí. Querido, o pão chegou, o pão já está aqui sobre a mesa. Pegue aí o seu, abra ele no livro de Salmos, Salmos de número 18, ele vai nos dizer assim: eu te amarei do coração ao Senhor, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, é o meu lugar forte, é o meu libertador, é o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, é o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Cordéis de mortes me cercaram, e torrentes de impiedade me assombraram. Cordas do inferno me cingiram, laços da morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a tua face. Então a terra se abalou e tremeu, e os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumo, e da sua boca saiu fogo, que consumia carvões, se acenderam dele. Abaixou os céus e desceu a escuridão, estava debaixo dos seus pés. E montou num querubim e voou, sim, voou sobre as asas do vento. Fez das trevas o seu lugar oculto. O pavilhão que a cercava era escuridão das águas e as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo. E o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou sua voz, e havia saraiva e brasas de fogo. Despediu as suas setas e o espalhou, multiplicou raios e o perturbou. Então foram vistas
as profundezas das águas, e foram descobertos os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, ao soprar das tuas das tuas narinas, enviou desde o alto e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me dos meus inimigos forte e dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me porque tinha prazer em mim. Recompensou-me o Senhor conforme a minha justiça, retribuiu-me conforme a pureza das minhas mãos, porque guardei os caminhos do Senhor e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e não rejeitei os seus estatutos. Também fui sincero perante ele, e me guardei da minha iniquidade, pelo que me retribuiu o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza da minha mão perante os seus olhos. Com o benigno te mostrarás benigno, e com o homem sincero te mostrarás sincero. Com o puro te mostrarás puro, e com o perverso te mostrarás indomável, porque tu livras o povo aflito e abaterás os olhos altivos, porque tu acenderás a minha candeia. O Senhor meu Deus iluminará as minhas trevas, porque contigo entrei pelo meio de um esquadrão, com meu Deus saltarei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, é um escudo para todos os que nele confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como os das servas e põe-me nas minhas alturas. Adestra as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram o arco de cobre. Também me dê desde o escudo da salvação, a tua mão direita me susteve e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos e os meus atelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Atravessei-os de sorte que não se puderam levantar. Caíram debaixo dos meus pés, pois me cingistes de força para a peleja. Fizeste abater debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Deste-me também o pescoço dos meus inimigos, para que eu pudesse destruir os que me aborrecem. Clamaram, mas não ouvem quem os livrasse. Até o Senhor, mas ele não respondeu. Então os imunizei como o pó diante do vento. Deitei-os fora com a lama das ruas. Livraste-me das contendas do povo e me fizestes cabeças das nações. Um povo que não conhecia me servirá. Em ouvido a minha voz me obedecerão. Os estranhos se submeterão a mim. Os estranhos decairão e terão medo nas suas fortificações. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Verso 47, é Deus que me vinga inteiramente, e sujeita os povos debaixo de mim, o que me livra dos meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim.
tu me livras do homem violento, pelo que, ó Senhor, te louvarei entre as nações e cantarei louvores ao teu nome. E ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com seu ungido, com Davi e com a sua posteridade para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Esse salmo, o salmo de hoje, querido, nos mostra Davi louvando a Deus pela vitória e domínio sobre os inimigos. O salmo de hoje tem a conotação de um adorador adorando a ele, porque triunfa diante dos seus inimigos, diante das opressões dos opressores, diante dos perseguidores, dos caluniadores, daqueles, querido, que por várias e várias vezes tentaram tirar a sua vida. O salmo de hoje parece que está contando a minha história, a sua história, a nossa história neste momento. E ao Davi cantar esse salmo, um cântico aqui, a qual nós estamos expressando também a confiança que ele tinha ali no seu Deus. Deus libertou Davi da mão de todos os seus inimigos. Ei, deixa eu começar sendo instrumento de Deus para a sua vida. Assim como Deus livrou a Davi de todos os seus inimigos, há livramento para a sua vida nesse momento. Há livramento para a sua história nesse dia. Deus está tomando a rédea. Deus está tomando a direção. Deus está te guardando neste momento. Deus está se levantando como ele se levantou para dar vitória a Davi, como ele libertou Davi da mão de todos os seus inimigos, inclusive da mão de Saul. O Saul da sua vida está sendo tomado na mão de Deus nesse manhã, neste momento, nesta hora. Essa enfermidade, ela tem um dia, ela tem uma hora para findar. Ei, deixa eu dizer algo da parte do Senhor. Deus está tomando Saul da sua vida na mão dele e está te entregando triunfo, está te entregando vitória. Ei, querido, em sua angústia, ao fugir daquele a quem ele tanto amava, Saul, ele clamou ao Senhor. Ei, nessa angústia, você já clamou ao Senhor. Nesta madrugada, você já chorou diante dos pés da cruz. Então, querido, tem alívio para a tua alma. Então, nessa manhã, há um Deus que se levanta neste momento para poder colocar a sua vida a salvo, para poder colocar a sua vida em segurança. Davi, ele confiou na ira justa de Deus. Confie no Senhor de todo o teu coração e tu verás o grande livramento que Deus hoje te dá. Deus hoje te dá grande livramento neste momento, e eu quero melhorar, querido, essa palavra. A Bíblia diz que o povo saindo da mão dos opressores, os opressores agora perseguindo, então Deus usa Moisés para dizer àquele povo: olhai bem esses egípcios que hoje vos perseguem, porque amanhã
Deus fará grande livramento e grande proeza na sua vida. E eu libero essa palavra hoje ou amanhã. Olha bem essa situação, olha bem para esse problema, para essa luta, porque Deus vai fazer grandes coisas no dia de hoje por você, assim te diz o teu Deus. Aleluias, aleluias. Davi narra aqui de forma resumida, a história maravilhosa de livramentos e vitórias que Deus lhe deu. Se prepara, querido, para narrar as grandes vitórias que Deus está te entregando nas tuas mãos nesse momento. Este é um cântico de triunfo, este é um cântico a qual Davi enche os seus pulmões e começa a adorar a Deus. A essência desse cântico é uma essência triunfante, comemorativa, é a história de um coração devoto a Deus e íntegro para com o que é divino. Se você é devoto a Deus, se você tem um coração íntegro para o que é divino, se prepara para narrar uma história de vitória, se prepara para testemunhar, aleluias, o que Deus está fazendo neste dia pela sua vida, pela sua vida. Esse poema também aparece ali com algumas variações nos outros contextos da palavra do Senhor. Vemos esse salmo sendo confirmado através, querido, do livro de 2 Samuel, no capítulo 22, confirma a veracidade deste hino. No verso 1, Davi vai dizer: eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Aleluias! Ele é o teu libertador, Ele é o teu Deus forte, Ele é aquele, querido, que faz cair dos seus pés os grilhões, Ele é aquele que faz cair das suas mãos as algemas, as amarras, aleluias, as covas e as ciladas que o seu adversário te armou, que esse caluniador, que esse perseguidor te arma. Deus está desarmando tudo pelo seu poder nesse dia para a sua vida, para a sua história nesse momento. Creia que Deus é contigo, querido. Creia que Deus está te guardando. Creia que Deus está fazendo você triunfar. Os inimigos de Davi, citados nesse salmo, que lhe impunham terror, que lhe impunham ali covardia, dificuldades, que lhe impunha sofrimento, lágrimas. Sim, e essa tem sido a sua história, essa tem sido o caminho a qual você tem trilhado. Mas saiba de uma coisa, que Deus cingia Davi, ainda que os seus inimigos o cingissem de pensamentos terríveis, ainda que essa circunstância te faça pensar coisas terríveis, te leve a pensar que não tem solução, que não tem escapatória, que Deus não pode se manifestar, ainda que os seus inimigos estão fazendo você ter pensamentos terríveis. E o interessante é que não eram os estrangeiros, não eram eles que perseguiam Davi, mas eram pessoas próximas,
eram pessoas que davam tapa nas costas, eram pessoas que Davi tinha uma devoção, como a vida de Saul, querido, é que se levantou contra ele. A profunda angústia de Davi, o rei, pastor de Israel, eram com relação àqueles que dizia que o amava. Se você ler a história de Davi com Saul, você vai ver que Saul, ele diz com os lábios que o amava, mas que mexendo onde não deveriam tocar, indo aonde não poderiam ir, para afligir Davi, eles se afastando do pai. Saul foi um exímio exemplo disto. Quem tem sido Saul da sua vida? Quem tem sido o perseguidor nos seus dias? Quem tem sido aquele que com os lábios que diz que te ama, mas a atitude está perto de devorar a sua vida? Saul foi um homem que um dia foi mudado em outro homem, porque negligenciou essa palavra, porque achou-se autossuficiente, ao ponto de Deus o rejeitá-lo, de Deus não querer ter mais pacto com ele. Sim, Saul, cheio da pessoa do nosso adversário, agora começa a mexer onde não deveria ter mexido, e onde não deveria ter ido. Porque quando nós, querido, começamos a ir e a mexer e a fazer e a curtir e a sair para onde a palavra diz que nós não deveremos fazer, vamos colher, querido, coisas terríveis para a nossa vida. Saul, de um homem cheio do Espírito Santo, passou a ser casa de demônios e continuamente decidiu ser inimigo de Davi. E quem sabe, querido, essas pessoas que te perseguem, outra hora era cheio do Espírito Santo, agora são moradas de demônios e insiste 24 horas em te perseguir, em te entristecer, em te ferir, querido. Mas saiba que há um Deus que te vê, saiba que há um Deus que te guarda, saiba, meus amados, que nenhum de nós está salvo de cometer tamanho desatino como Saul cometeu, se nós não formos prudentes com a palavra do Senhor, se nós não andarmos de acordo com a palavra, com a Bíblia Sagrada, com o pão divino. Precisamos a cada dia clamarmos ao Senhor, que por intermédio do seu Espírito não nos deixe os pés vacilarem, não nos torne, aleluias, pessoas a cada dia piores, mas que nos torne pessoas benignas, íntegros, puros e humildes na presença do Senhor. Lembre, querido, que Davi, após o Senhor lhe dar vitória sobre os seus inimigos, aleluias, após Deus dar vitória aos seus inimigos, o que Davi fez? Davi, ele começou
a não vigiar. E você sabe que quando nós não somos prudentes, lembra que Davi, após o Senhor ter lhe dado tantas vitórias, tantas posses, tantas pessoas, ele deixa de vigiar as entradas da sua alma, as entradas do seu eu, e ele passa a ceder os desejos da sua alma, e aí ele se torna um adúltero, um homicida. Porque se nós não estamos na presença de Deus, é como eu digo, o homem sem a presença de Deus, ele é sem forma, ele é vazio, ele não é nada. Então vigia a sua alma, vigia as suas vontades, vigie, querido, as decisões que você tem tomado, porque quem sabe ela tem te feito ser um adúltero, ser um homicida da sua própria vida, te levando para mau caminho. Mas hoje é dia de salvação. Hoje é dia de você voltar a trilhar o caminho reto. Hoje é dia de você voltar a trilhar o caminho da verdade, o caminho a qual Ele deseja que você crie. Não pare de vigiar. E vemos que a graça de Deus foi tão grande que alcançou de volta e fez com que ele caísse em si. Porque quando Deus envia o profeta ali, Natã, e conta para ele que ele tinha pecado, ele se arrepende. Ei, querido, eu venho como profeta Natã nessa manhã. Se arrependa das suas transgressões, se arrependa das suas dificuldades, se arrependa, querido, daquilo que tem te levado para longe da presença de Deus. Seja como Davi, seja alcançado neste momento por essa palavra de salvação, seja alcançado, caia em si neste dia e volte a frequentar os altares do Senhor, volte a estar na presença do Senhor. Porém, querido, quantos exemplos não temos visto de outros que foram tão longe em seus maus desígnios, que não tiveram a mesma oportunidade. Você conhece pessoas que de tanto praticarem coisas que não estão dentro da palavra, que não estão, querido, no olho, no agrado de Deus, estão indo de mal a pior. Se envolveram nas drogas e não conseguem sair, se envolveram na prostituição e não conseguem sair, se envolveu, querido, em práticas que a Bíblia diz que é pecado e não consegue se libertar mais, porque só há libertação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cuidado, cuidado por esse caminho perigoso a qual você tem trilhado. Davi, ele teve a oportunidade e agarrou ela. Deus está te dando essa oportunidade. Se você está ouvindo esse pão vivo que desceu do céu nesta manhã, é porque Ele está criando essa oportunidade para a sua vida, de você voltar, querido, para Ele, cair em si e reconhecer as suas transgressões. Sim, sim. Quantos amigos, querido, amigos até bem chegados seus, que você tanto advertiu, que Deus tanto falou, e quem sabe você é essa pessoa que está me ouvindo. Deus fala tanto com você, e você continua trilhando o caminho que só está te levando para longe dele. Sim, Deus, Ele criou uma circunstância, e Davi agarrou isso e caiu em si. E Deus está criando essa circunstância hoje. Caia em si. Reconheça, querido, o estado miserável a qual os seus desejos têm te levado. Sim, Deus não deseja nos cingir para o combate de uns contra o outro. Não, Deus não tem desejo disso. Ontem, ouvindo a live do pastor Márcio, ele falava isso: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Então Deus não tem prazer de cingir o seu lombo para combater com ninguém. Ele só faz isso, querido, em último caso.
Mas nessa manhã, Ele tem prazer de cingir a sua vida, o seu lombo, para combater contra as forças do mal. Se levantar contra as forças que te oprimem. Ele tem prazer de te dar uma armadura. Ele tem prazer de cingir a sua mão com uma espada, com um escudo, com a couraça, com um capacete, com um sapato. Te preparar contra as hóstias do mal. É por isso que você me ouve nesse dia. Ele está te preparando para combater isso que está combatendo a sua vida e te levando à depressão, à opressão e à angústia. Se levanta hoje, caia em si e busque a presença e ser revestido desse poder. Deus nos oferece todos os dias essas armaduras. Mas para isso você precisa escolher vesti-la ou não. A escolha sempre vai ser sua. A escolha é minha e sua. Eu escolho, querido, me revestir. Eu escolho me reconhecer diante de Deus que eu sem Ele sou nada. E você? No verso 30 diz que o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. E você precisa confiar em seguir esse caminho. Você precisa confiar em seguir esse caminho. Também no verso 30 diz que a palavra do Senhor é provada. E seguir essa palavra, segui-la, nos conduz para sempre estar com Ele. Escute isso, querido. Já estamos caminhando para o fim. Você pode até ter cometido a bobagem de se desviar do caminho do Abba, do caminho do Pai. Você pode ter cometido essa bobagem. Não estou aqui para te julgar. Eu estou aqui para te dizer que há um Pai que te ama e te aguarda todos os dias. Eu sei que você pode estar cometendo inúmeras bobagens. Eu sei disso. Como o Pai sabe, te achou nessa manhã. Você pode até ter sujado, querido, as mãos, ou machucado, porque mexeu onde Ele tinha lhe imposto limites. Tinha lhe imposto limite. Contudo, o seu Pai, o Abba, o Deus Todo-Poderoso, Ele te ama e Ele te chama. Ele te chama. Ele te ama mais do que você possa dizer que o ama. Mais do que as vezes que você falou que o ama, Ele te ama infinitamente mais. Deus te ama infinitamente mais. E Ele tem o poder de derramar luz nas tuas trevas, neste momento, nesta hora. Ele tem poder de derramar luz nessas trevas que a sua vida adentrou a ela. Ele tem poder para isso. Vá ao encontro dele agora. Venha ao encontro dele neste momento, não perca tempo, não podemos perder. Os dias estão se findando, os dias são maus. Não perca tempo, minha amada. Vá ao encontro dele, meu amado. Como a criança, dependa dele. Como a criança que depende da mãe que amamenta, dependa dele. Volte a ele. Queira Ele, escolha Ele, opte por Ele.
e certamente ele se levantará, ele lhe revestirá de força e aperfeiçoará o seu caminho. Basta um voto de confiança, basta você acreditar nisso, basta você acreditar. Seja como uma criança, do Pai de eternidade. Seja uma criança do Pai de eternidade, e Ele vai montar nos querubins. Querubins são anjos poderosos. Uma das funções dos querubins eram servir como guardiões. Estes anjos guardavam as entradas tanto da árvore da vida quanto do lugar santíssimo, e Deus monta nele, sobe nele e desce hoje ao teu encontro. Sim, desce hoje ao seu encontro. Precisamos, querido, nos apressar para entrarmos na presença dele, para combater a nossa alma, o nosso eu, as nossas vontades. Que o seu objetivo seja matar esse maior inimigo que luta com você, você mesmo, o seu eu, a sua arrogância, a sua prepotência, a sua autossuficiência. Leve o seu velho homem à cruz todos os dias. Leve o seu velho homem à cruz. Leve o seu velho homem, a sua velha mulher. Leve à cruz todos os dias, porque a sua natureza não tem nada de bom para o Senhor. Não tem nada de bom. E eu findo aqui dizendo que em suas conquistas, Davi exaltou o nome de Deus, do Deus de Israel, perante as nações. Exalte o nome deste Deus. 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 Reveja como está a sua vida. Como está o seu dia a dia. Eu quero te dar um desafio neste dia. Eu quero te desafiar neste dia a seguir o conselho de Paulo em 2 Coríntios, capítulo de número 13, verso 5, que diz assim: examinai-vos a vós mesmo, se realmente está na fé, provai-vos a vós mesmo. Vou repetir: examinai-vos a vós mesmo, se realmente estáis na fé, provai-vos a vós mesmo. Palavra de Paulo em 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. E como Davi, clamemos a Deus que nos livre de tudo aquilo que estiver pronto e colocando a nossa vida em risco, a nossa salvação e de nossa casa. Tudo aquilo, querido, que está colocando, está pondo a sua vida em risco, a vida da sua casa, a sua salvação, luta contra isso. Luta contra sua velha mulher, luta contra seu velho homem, suas paixões carnais, luta contra o alcoolismo, mas não lute sozinho, você não está só.
clame a Ele, busca a Ele, caia em si nesse momento, e o Abba, o Pai poderoso, vai se levantar a favor da sua vida. Eu quero convidar você, querido, a fechar os seus olhos aí agora. Eu quero convidar você que ao som deste louvor, você fecha os teus olhos aí agora e cai em si. Se levante agora e declara que você está extasiado com esta palavra. Parece que ele contou sua história, o Espírito Santo está aí. Ele é digno. Caia em si, reconheça que o seu velho homem precisa morrer hoje. A sua velha mulher precisa cair neste dia, nesta hora. Sim, se arrependa. Caia em si. Davi, quando confrontado pelo profeta Natã, ele diz: eu pequei contra os céus e a terra e sou digno de morte. Caia em si. É dia de você cair em si e reconhecer o seu estado miserável e voltar a frequentar a casa do teu pai, que te aguarda com anel novo, com sandália nova, vestimenta, e haverá uma festa para você, como houve para Davi quando ele caiu em si. Deus perpetuou o trono dele. Caia em si. Caia em si. O seu homem natural está te levando para longe dele. A tua mulher natural está te levando para longe dele. O teu eu está te corrompendo. Vença isso hoje. Eu libero uma palavra que cadeias estão caindo na sua saúde. Cadeias estão caindo no seu lar. As cadeias do pecado. Seja liberto dela. A cadeia do tóxico. Seja liberto dela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba a palavra de Deus, caia em si e volte hoje ainda à casa do teu pai que te ama. Louve a Deus, louve a Deus. Triunfe em cima do seu eu, triunfe em cima do seu velho homem, da tua velha mulher, triunfe. Há triunfo de Deus para a tua história. Cante a história de vitória, cante uma história nova para a sua vida nesse dia. Se entrega a Ele, se entrega a Ele, confessa a Ele, se jogue na presença dEle, grite o nome dEle, grite o nome do Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou e está sentado à destra do Pai. Ele é o único intermediador entre Deus e o homem, a saber, Cristo Jesus, o Cordeiro Santo, vivo, que ressuscitou para que você tivesse vida e a tenha em abundância. E abassui de canto, rocandará, sui manara, manto canarava. Ramandui kendere canto, e canaravan, sui nemene candará, sui nemene calassa. Rabantu e quente acalabantou, confiando e quente calabachandarábia. Correntes estão caindo nesse dia, correntes estão caindo nesse dia. Caia em si, reconheça que sem Ele você tem ido de mal a pior. Caia em si e reconheça que sem a presença dEle você não estaria de pé. Reconheça, querido, que você precisa da casa do Pai, você precisa retroceder. É como nós acabamos de ministrar, o Salmo de número 18 diz que Davi cai em si quando é confrontado pelo profeta.
secreta, e ele passa a cantar o Salmo 18, contando os grandes feitos de Deus. Ei, eu libero essa palavra, ao findar deste dia, você vai cantar os grandes feitos e as vitórias e os triunfos que Deus entrega hoje na tua mão, na tua saúde, na tua finança, na sua empresa, no teu ministério. Oh, Rabaxarabandacan, Calabachandarábia, Rasolecandarébia, Arabandacalassúbia. Aleluias, aleluias. Fique maravilhado, querido. Sim, tia Cláudia, fique extasiada. Há um hino de vitória chegando na sua vida nessa manhã, meu amado. Há uma palavra poderosa. Cadeias estão sendo quebradas no mundo espiritual. Saúde estão sendo restaurada. Câncer estão sendo expelidos agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está soprando vida nesses pulmões agora. Ei, não é o fim desse familiar. Ele saiu ruim, mas vai voltar renovado, contando que teve um secreto com Deus. Labandá, Soricalabachandarábia. Sim, sim. Cante com a criação. Davi cantou o Salmo 18, contando a história de perseguição, de luta, mas cantando a vitória, a vitória, a vitória, a vitória do Pai para a sua vida. Sim, você que crê, diga amém, querido. Você que crê, diga glória a Deus. Aleluias, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui. Querido, como eu disse, nós entramos, né? Estamos aí desde as 7h30, um pouco mais cedo. Na verdade, eu deveria estar chegando agora de uma curta viagem aqui. E Deus mudou os planos. Aí eu falei, não posso deixar de fazer. E eu vou correr lá, vou anunciar e vou fazer mais cedo. Amém? Olha, eu quero convidar você a ser um parceiro dessa obra, a ser um mantenedor dessa live da Igreja Metodista Wesleyana do bairro Jardim Atalaia, através da agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil. Você pode enviar sua oferta, o seu dízimo, sua oferta missionária, sua contribuição para comprarmos cestas básicas. Fique à vontade, querido. Também temos o Pix, né? Tem gente que acha a praticidade do Pix. Entre em contato comigo pelo 033-98812-6732 e eu vou te passar o Pix, tá? É muito fácil. Você que tem, você sabe como é que funciona. Então, seja um parceiro dessa obra. Precisamos, querido, de parceiros, porque os projetos são inúmeros, mas nós não fazemos isso sem parceiro. Então, se Deus tocar no seu coração, não endureça. Amém? Não estou aqui te pedindo nada para mim, porque os meus pedidos sempre serão de joelhos ao Pai que tudo vê, e o Pai que tudo vê tem visto. Amém? Olha, eu vou desejar para você um sábado triunfante, um sábado poderoso, de muita graça, um final de semana cheio das respostas. E eu quero, ao voltar aqui na terça-feira, tá? Terça-feira, às 15h30, tá certo? Deixa eu reforçar o aviso aqui. Eu vou precisar, do restante do mês de maio, início do mês de abril, fazer uma alteração, 2 alterações na live semanal, tá? Terça e quinta agora será às 15h30, horário do Brasil, 15h30 na parte da tarde. No sábado nós voltaremos às 9h30 da manhã. Então é só durante a semana é que eu preciso que os irmãos tenham compreensão. Você que me segue, comunica aí, olha, mudou o horário na terça e na quinta, agora é 15h30, todo mês de maio, início do mês de abril. E no sábado continua às 9h30, tá certo, querido? Divulgue isso aí. E mais uma vez, eu convido você, ó, tá no canal da Benção, tá aí, ó, tá? Agência 0166-X, conta poupança 43606, dígito 2, Banco do Brasil, ou pelo WhatsApp 033-98812
6732, eu te passo o meu Pix aí no privado, tá bom? Ó, mamães, feliz Dia das Mães. Que Deus abençoe vocês. Dia das Mães é todos os dias, né? Querido, você que está perto da sua mãe, deixa eu te dizer algo. Colo de mãe cura, colo de mãe sara, colo de mãe enxuga as lágrimas. Valorize a sua mãe, valorize, respeite ela. Se há um mandamento seguido de promessa é esse: honra teu pai e tua mãe, para que você viva muito, para que os seus dias se prolonguem. Ela pode ser a pior espécie, ele pode ser a pior espécie, ele é autoridade sobre a sua vida. Honre ele, mas não honre ele só no dia de amanhã. Honre todos os dias da sua vida. Fale com ele, com ela todos os dias. Ontem a minha mãe passou por aqui, mas a minha tia viajando para Mucuri, minha tia está indo morar lá, minha esposa foi com elas para ajudar na mudança. E toda vez que eu faço uma live com ela, toda vez que a gente interage de vídeo, áudio, ou até mesmo mandando só um áudio pelo WhatsApp, eu sempre termino pedindo a bênção, que é uma coisa muito rara hoje o filho pedir mãe e pai, a bênção, e ela diz: eu te abençoo, meu filho. E eu sempre termino dizendo: mãe, eu te amo. E ela do outro lado responde: meu filho, eu também te amo. Então não deixa para falar que ama, irmão, quando estiver dentro de um caixão, quando já não estiver vendo nada. Fale todos os dias, não só com a sua mãe, com seu pai, com seus filhos, com seu irmão, com seus amigos, aquelas pessoas que é amada por você. Expresse isso. Não expresse só de lábios, mas com atitude. Amém? Olha, mamãe, ó, sinta abraçado pelo gordinho aqui, tá? Um feliz Dia das Mães. Tia Cláudia, feliz Dia das Mães para a senhora, tá? Todas as mães que vão ver, um feliz Dia das Mães. Amo vocês, ó. Beijo. Fica com Deus. Que Deus eleve o rosto dele sobre o seu rosto e tenha misericórdia de ti. Que Deus resplandeça a face dele sobre a sua e te dê a paz. A paz do Senhor Jesus Cristo. Até terça-feira, às 15h30, com café com pão. Divulgue isso, 15h30, terça-feira. Quinta-feira, 15h30. E sábado, às 9h30 da manhã, café com pão. Deus te abençoe. A paz do Senhor. Um excelente final de semana.